Bem-vindo, camarada recém-avançado. Um raio de luz quente subia de repente da escuridão. Leilin parecia ver as chamas do centro da Terra. Este é o Moter Kori, o mais forte entre nós, disse Ignox ao lado. Alguns outros conscientes poderosos desceram enquanto sua voz soava. Este é um rei soberano da morte. Este é o mestre do abismo. Muitos estão na 8ª posição. Alguns que diziam existir apenas em lendas antigas ou mitos, e alguns Leilin ainda não tinham ouvido falar sobre eles, começaram a se mostrar. Olá, todos. Leilin os cumprimentou. Um enorme fantasma Targaryen apareceu atrás dele, e o poder de devorar se misturou ao redor dele. Que sujeito interessante. Ele realmente entende o poder de devorar. Este caminho é muito difícil. Você ainda se lembra daquele bule borbulhante há 320 mil anos atrás? Ele parecia ter andado no mesmo caminho. Então, você é descendente da Soldoager, mas rompeu suas algemas? Parabéns! As muitas existências começaram a discutir entre si ou expressaram sua boa vontade. Apenas as transmissões de suas mentes eram o suficiente para aqueles amanhecer de antes explodirem e morrerem. Silêncio. Com a voz do núcleo-mãe, os muitos conscientes se acalmaram. Primeiramente, damos as boas-vindas a Leilin Farleer, nossa mais nova camarada. Era evidente que o núcleo-mãe era o mais poderoso aqui, e muitas das existências da lei permitiram que ela assumisse a liderança. O acordo foi preparado. Você pode dar uma olhada. Uma placa de solo comum voou do centro e pousou na frente de Leilin. Um acordo escrito usando as palavras das Leões. Leilin deu uma olhada. As condições eram amplas, afirmando que, como membro do Magus World, ele tinha que tomar a iniciativa de salvaguardar o mundo dos magos e impedir que os invasores invadissem. Em troca, ele seria capaz de compreender alguns anos do poder das leis aqui a cada século, e até mesmo ter a chance de absorver parte da força de origem mundial. Há um limite para a força de origem do mundo. Mesmo a existência de Leus não pode absorvê-lo do mundo sem quaisquer limites, ou então tudo seria arruinado. Mesmo que seja nós, não podemos extrair o poder do mundo sem reservas. Tem que haver um limite. O núcleo-mãe explicou a Leilin. Está tudo bem por mim. Leilin naturalmente sabia o raciocínio por trás disso. Ele assentiu, e um selo preto de Targaryen apareceu no final da placa do solo. A placa do solo desmoronou em um instante, e pareceu chamar a atenção da vontade mundial, enviando fios de força misteriosa entrando. Com a grande Magus World como testemunha, eu anuncio a assinatura do contrato. A voz do Moter Kori era sombria, e o resto das outras existências rugiam e gritavam. Bem-vindo, garoto. Desde a antiga batalha, não temos sangue novo há muito tempo. Era óbvio que depois de assinar o acordo, esses caras agora o tratavam como um dos seus. Depois de conversar com eles, Leilin primeiro compreendeu algumas das leis mundiais que o núcleo-mãe tinha exibido, e também absorveu uma porção da força de origem antes de deixar a área guiada por Ignox. Por favor, tenha certeza, meu amigo. Assim que eles estavam saindo, Ignox parecia amigável e gentil. Eu vou encontrar uma maneira de você resolver a questão de controlar um Trundle de divisão graças a uma tonelada. Vou deixar para você. Leilin assentiu com gratidão. Este tipo de técnica de alma de alto nível exigiria muito tempo, mesmo com pesquisa e ajuda do Ayahuasca. Sua única outra opção era empregar a ajuda de outras existências de Leus. Na verdade, os clones regulares já devem ser suficientes para nós. Por que você está tentando fazer algo tão perigoso quanto dividir sua trua? O Ignox mordeu o lábio e começou a aconselhá-lo. Eu sei. Clones são muito úteis, mas a conexão com o corpo do host não pode ser interrompida. Há também um problema enorme. Respondeu Leilin. Leilin poderia naturalmente fazer clones como o do Trials EYE ou o Nefarious Filtbird agora. Talvez esses não pudessem ser chamados de clones, apenas uma projeção de sua força. E como uma existência de Leus, Leilin sabia muito claramente a fraqueza de tais projeções.
Quando a conexão for interrompida, a projeção será inútil e não poderá ser controlada novamente. Bem, eu vou cuidar disso. Com a biblioteca da sabedoria passada para a família através das gerações, acredito que eu deveria obter um resultado nos próximos 3 séculos. Ignox olhou fixamente para Leilin significativamente, seu olhar astuto quase perfurando a mente de Leilin e vendo através de seus planos. Bem, então eu vou embora. Meu Lord. Leilin fez uma pequena reverência, transformando-se em uma faixa de luz negra e desaparecendo. Deixou Ignox de pé no lugar, olhando em profundo pensamento. Truques de separação? Talvez até o núcleo-mãe não ouse tentar algo assim. Interessante, Ignox murmurou para si mesmo, um misterioso sorriso se curvando em seus lábios. Ele se transformou em um feixe de névoa e, como se tivesse se fundido com o mundo, desapareceu completamente. A velocidade de uma existência de Leos era inimaginável. Com um pouco de tempo, Leilin estava de volta ao laboratório. Metade reclinada em seu sofá, ele interrompeu sua pesquisa, esfregando as têmporas. Aiship, mostre-me as minhas estatísticas atuais. Leilin Farleer, rank 6 Warlock. Linhagem, Targaryen, rank 6. Força: 173.21, Agilidade: 126.07, Vitalidade: 255.37, Força Espiritual: 450.12. Estado da alma: Peak Breaking Dona. Compreensão das leus: devorando. 99%, o Aiship lealmente entoou. Isso resultou em uma expressão de satisfação nos olhos de Leilin. Apenas absorver um pouco da força de origem mundial permitiu que minha vitalidade crescesse tanto. Ao avanço de uma unidade completa era extremamente problemático no nível de existência de Leos. Toda a energia que Leilin devorara de seus massacres não podia aumentar sua vitalidade em tal grau, mas todas as suas estatísticas haviam crescido. A força de origem mundial é realmente o melhor complemento para a existência de Leos. Leilin acariciou seu queixo. Ele pensou de volta no mundo dos magos antes da antiga guerra. Inúmeros altos escalões do mundo dos magos estavam entusiasmados com a invasão de outros mundos e a tomada de suas origens no mundo. Este fato provavelmente teve algo a ver com essas ações. É uma pena. Para mim, como sou agora, a força de origem mundial regular tem pouco efeito para mim. Apenas mundos enormes como o mundo do purgatório ou aqueles de escalões mais elevados seriam úteis para mim. Os olhos de Leilin estavam vidrados. Ele conhecia alguns mundos poderosos como o purgatório, o mais poderoso mago do mundo, o mundo dos deuses, o sonho, o mundo gelado, o mundo das sombras e alguns outros. Não é de admirar que esses antigos magos não tenham desistido de invadir o mundo dos deuses e isso resultou em uma tragédia. Com a única força de origem comparável ao Magus World para a existência de Leos, este é um veneno mortal. Tendo assinado o acordo, ele era agora um deles. Eles podem não ter contado tudo a ele, mas ainda transmitiam muito conhecimento geral a Leilin. Entre isso estava o reino após o rank 7 e os caminhos para o poder. Com a sua compreensão das leis e as simulações e análises do Aiship, Leilin poderia confirmar a verdade dessa informação. A classificação 6 para a classificação 7 é o aprimoramento das leis e o início de uma mudança qualitativa, bem como uma evolução. Leilin pensou na informação que obteve. Os rank 6 magos solidificaram almas e já alcançaram os limites de seus caminhos, o pico. A única coisa em que eles podem entrar são as leis. Depois de entender completamente o poder das leis, um magus entrará no reino do rank 7, e haverá uma mudança qualitativa em todos os aspectos. Em tempos primordiais, essas existências são adoradas como deuses ou totens. O caminho do rank 7 está completamente entendendo uma certa lei. A classificação 8 envolve compreender várias leis e encontrar o próprio caminho, usando um médium para fundir todas elas em si mesmo. Leilin pensou imediatamente nas Nak do Ager.
As Nakes do Ager, por exemplo, definitivamente apreende mais de uma lei, e o meio que ela usou para fundi-las deveria ser o poder das sombras, que é a origem do mundo das sombras. O poder das leis provavelmente permitiria que as Naki do Ager subisse para o nível 8 e até começasse a olhar para o reino do rank 9. Por isso, ela tinha um enorme desejo de controlar completamente o mundo das sombras e nem se importava de causar uma guerra para aproveitá-lo. Isso foi compreensível. É claro que, para conhecimento de Lei Lin, seus esforços tinham sido em desgraça, e até a forçaram a correr com o rabo entre as pernas, trazendo toda a sua comunidade se escondendo no mundo do purgatório. No antigo Mago do Mundo, havia muitos que haviam fundido numerosas leis e encontrado seus próprios caminhos. Lei Lin estava até começando a pensar que o núcleo mãe havia sido uma dessas existências. E eles podiam sentir que caminho para chegar ao nível 9 estava no mundo dos deuses. Baseado nos pensamentos dessas existências, aprendendo as leis dos deuses e a força de origem de seu mundo, bem como a força de origem do Magus One, fundir os dois poderes seria o suficiente para eles passarem do limiar para o nível 9, alcançando a eternidade. Os olhos de Lei Lin mostraram sua admiração e medo. Que lógica maluca! Lunáticos não eram assustadores, mas lunáticos poderosos eram suficientes para destruir o mundo. O que aconteceu depois se transformou na antiga guerra final. Nem o Magus World nem o World of Gods receberam benefícios, e ambos sofreram derrotas devastadoras. Muitas existências de leões morreram, resultando na queda de ambos os lados, apenas capazes de lutar à porta da morte agora. A fim de aproveitar a força de origem de um mundo, é necessário eliminar a existência de leões do outro lado, que se refere aos deuses, e então destruir o mundo. Só simples pensamento deu-lhe arrepios.